Bem-vindos, bem-vindas aos nossos encontros de reflexão bíblica. No encontro de hoje, refletimos o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 10 a 12. A nossa chave de reflexão é os pobres em espírito e a opção pelos pobres. Então, claro, você já sabe, se tratam das bem-aventuranças. Todo o início do capítulo 5, Jesus vai dizer quem são os bem-aventurados. E o trechinho em questão aqui, eu vou ler na minha Bíblia, acompanhei na sua, diz o seguinte: Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes vocês se forem insultados e perseguidos, e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês por causa de mim. Fiquem alegres e contentes, porque será grande para vocês a recompensa no céu. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Jung, aqui nós estamos pegando uma passagem que fala sobre felicidades estranhas, feliz por ser perseguido, insultado, caluniado, e tem que ficar alegre por essas coisas, mas você propôs aí a primeira bem-aventurança, que são os felizes os pobres em espírito. Essa felizes os pobres em espírito significa que qualquer pessoa é pobre, é isso? Ou a opção pelos pobres nos leva a uma definição específica de pobre? É, eu acabei escolhendo essa bem-aventurança como a chave e como tema central, porque, de fato, desde que eu entrei, no mundo da igreja, dos grupos, eu tinha 15 anos, se discutia o que que era a bem-aventurança dos pobres em espírito, porque não faz muito sentido. Como bem-aventurado dos pobres? Ser pobre é ruim, ponto. Então você Uhum. explicava, tinha essa questão da paz, etc. hã, ou pessoas que defendem a paz, ou misericórdia. Não, isso é tudo bom, isso não tem problema. O problema está na questão dos pobres. O problema piorou quando hoje começa a dizer que o problema não é pobres em espírito, tá, a questão central que Jesus está falando é questão espiritual, da alma, e não da questão econômica. Hoje, o que domina numa parte do cristianismo e da sociedade é malditos os pobres, abençoados os ricos. E aí, tá, mas como é que o Jesus inverte? Ou as pessoas interpretam agora essa questão de Jesus. E as pessoas não querem falar disso, e quando falam, e tem que falar porque aparece no texto, tem que fazer umas interpretações muito mais estranhas. Aí eu queria começar dizendo, olha, você tem essa discussão das bem-aventuranças também no Evangelho de Lucas. Então a gente vai comparar. Aí se não precisa ler agora, né, mas se a gente olhar no capítulo 6 de Lucas, diz assim: "Abençoados os pobres, não têm espírito", e depois de falar termina falando das bem-aventuranças, vem os malditos. "Malditos os ricos, porque você já tem consolação, não vão ter mais consolação". E aí nós temos uma coisa estranha e difícil, que é, nós temos um Jesus ou 2 Jesus? Porque no Evangelho de Lucas está claro, abençoados os pobres, e pobre não tem. Não é quem é o pobre, gente. Pergunta quem é pobre, basta olhar no dicionário. Pobre é quem tem problema de fome, que não é rico. Não somente não é rico, não é nem de classe média. E aí, então o pessoal, não, a gente esquece de falar disso, não fala do Lucas, só fala de Mateus e interpreta. Então eu fui checar isso no Google. As bem-aventuranças, não aparece comentários, páginas que fala de Mateus. Talvez lá depois de 500, 100, 500 ou 1000 sites que isso vai descendo, apareça Lucas. Então, para dizer, você tem uma interpretação imposta sobre as bem-aventuranças e diz que não há problema, porque óbvio que está falando de questões espirituais, da salvação da alma, etc. Agora, em Lucas, obviamente está falando de pobres. E está dizendo maldito vocês ricos. Né? Então o pessoal evita disso para evitar a confusão, se tem alguma coisa muito errada. Então aí o que eu quero chamar a atenção é isto. Ou nós temos dois Jesus contraditórios, um pouco como se fosse um Jesus esquizofrênico,
ou nós temos um erro na interpretação de Mateus, porque em Lucas ninguém consegue mudar a interpretação. E eu, por uma questão de fé, eu não quero nem começar a discutir se Jesus era esquizofrênico, né? Ou que a interpretação do cristianismo é esquizofrênica. Não, eu acho que nós temos erros de interpretação. Daí, então, a ideia de discutir o tema central, ou mais polêmico, os pobres em espírito, para a gente entender uma interpretação mais correta ou menos problemática de Mateus. Ponto. Então tá. Aí qual é a chave de leitura? Então começa a falar dos pobres, depois fala dos que choram, os que mansos, os que têm fome e sede de justiça. Todo mundo pensa, tudo bem, a gente interpreta de outro jeito, não há problema. Não, porque a justiça é isto, aquilo. Depois os misericordiosos, isto, são todo mundo espiritual. Mas quando chega lá embaixo, por que vocês são como? Vocês são bem-aventurados porque é insultado, perseguido, e que as pessoas mentem contra vocês, porque vocês têm grande recompensa, porque assim os profetas também foram perseguidos. Então tá, a chave está nos profetas. E por que os profetas foram perseguidos, presos, mortos? Porque eles defendiam a lista, os pobres, as viúvas, os órfãos e os estrangeiros. Os estrangeiros são os imigrantes ilegais do nosso tempo. Porque os estrangeiros naquela época, assim, não tem direito nenhum. Então, quem é que não tem direito? Que não é do povo, são estrangeiros. Viúva, porque perdeu o marido. Órfãos, porque perdeu os pais. E pobre, porque não tem dinheiro. Então é isso. Então, os profetas defendiam, e por exemplo, Jeremias diz explicitamente: conhecer a Deus é fazer justiça e defender o direito dos pobres, órfãos, viúvas e estrangeiros. Então, Jeremias diz explicitamente, Deus diz por meio de Jeremias: me conhecer-me não é fazer isto. Então, não é teórico, é na prática. Então, a bem-aventurança fundamental que Jesus está dizendo tem a ver com a tradição profética. Então tá, por que é que as pessoas mudaram isto? Porque a gente quer o que a sociedade ensina, que a gente aprende e que a gente deseja e imita, é viver como a vida dos ricos, dos poderosos. E qual é a característica dos ricos e as pessoas que gostam de ser ou querer ser como os pobres? É o quê? Amor pelo dinheiro. Isso aparece na carta de São Paulo, né? A raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, que Jesus já tinha falado também. Você não pode adorar Javé, que é Deus da justiça, ou o dinheiro. É uma coisa ou outra. Então, as pessoas estão cheias do amor ao dinheiro, e as pessoas que têm amor ao dinheiro estão cheias de ódio contra a justiça. E querem. Então, o que Jesus está dizendo assim? Lutar pela justiça, lutar pela paz, ter manso de coração, é isto, ter um coração de verdade ligado ao que Deus pede. E aí, então se você segue isto, você é bem-aventurado. Então tá, mas por que aparece nessa expressão pobres em espírito? Então, primeiro, Novo Testamento não fala de alma, porque alma vem da antropologia grega, né? Se fala do pobres em espírito. E o que significa em espírito? A palavra pneuma, ou palavra em espírito, espírito é em grego, é pneuma. Então, em espírito é você estar em espírito, significa você está no caminho do Espírito Santo. Porque quando você no Novo Testamento fala do pneuma, você está falando sempre do Espírito Santo. Né? Então você diz assim, então, você tem
você é pobre em espírito. O que significa isso? Você segue o caminho de Deus. E o que é o caminho de Deus? Da justiça, da paz e do direito dos pobres. E significa o quê? Aqui então, o que o Mateus faz amplia mais do que o Lucas, dizendo, ó, não somente os pobres, mas as pessoas que seguem no caminho Espírito de Deus e por isso defendem os direitos dos pobres. Então, ora, quem defende os direitos pobres naquela época está ferrado. Então, eles são perseguidos, são presos. Né? Então, você tem você deixa de ser, se você é de classe média ou rica, você deixa de ser dessa turma e passa a viver na comunidade cristã e compartilha, que o Atos dos Apóstolos fala disso. Então você não nasceu pobre, mas por amor e solidariedade às pessoas que estão sofrendo, os pobres, ele também participa desta luta. Então as pessoas que aceitam, estão pobres, que aceitam que Deus diz e que Jesus ensina que eles também têm direito de viver, entram na comunidade, e as pessoas que não são pobres entram na comunidade e se fazem como pobres, isto é, participam desta luta e dessa convivência da dignidade. Então daí que você é bem-aventurado pobres no caminho do Espírito de Deus, vamos dizer assim. Né? E daí você consegue entender por que é que Jesus vai falando, quem entrar nisso vai estar na luta, aí vai ser perseguido, etc. Fala aí. Bem, eu sempre lembro de uma aula sua, Jung, quando você dizia assim, que tem gente que acha que economia não tem nada a ver com o cristianismo, mas minimamente tem duas posições, aqueles que pensam que bem-aventurados são os pobres e o bem-aventurados são os ricos, né? E para mim a conclusão dessa reflexão que você fazia naquela aula, mas nesse encontro de hoje é que dizer que bem-aventurados são os ricos é só numa inversão absurda daquilo que Jesus disse. Apesar de estar na moda, tem muitos padres e pastores e cristãos defendendo isso, bem-aventurados na Bíblia são os pobres. A gente tem que ler dentro do Evangelho. E a proposta de leitura que você faz de Mateus também ela não deixa dúvida, porque você tem que ler o texto no seu conjunto, e a chave aqui é a justiça como defender o direito dos pobres, a justiça porque ela vem dos profetas, né? Defender os direitos dos pobres que leva ao conflito, à perseguição e à calúnia. Eu acho que fica interessante porque não tem pergunta a fazer, né? Quem são os pobres? Todo mundo sabe quem são os pobres, né? E os assim, pobres têm consciência de que são pobres. E assim, pobres que têm ódio de pobre, que está na moda, né? Porque no fundo tem ódio de si próprio, também precisam ser evangelizados. Olha, Deus já te perdoou, Deus te ama, não precisa ter raiva de você. E seja capaz de ser solidário com outros que são pobres como você. Essa é a coisa importante. E aí, essa luta da justiça é importante. No mundo de hoje, confunde lei com justiça. Na Bíblia, não. Lei, tá, isso é uma coisa que a sociedade coloca. Justiça, ou a lei de Deus, é que todos têm o direito de viver uma boa dignidade, vida digna. As leis do mundo é que impossibilita isso. Daí eu coloquei um pouco no texto aqui, vai aparecer junto, nessa ideia de que as pessoas manipulam as leis para defender os interesses. Então, defender a justiça é defender aquilo que Deus estabelece como o que deveríamos ser. Né? Esse é o caminho. Muito bem, então pobres em espírito não é atenuar a opção pelos pobres, mas é incluir entre os pobres aqueles que fazem como os profetas e defendem os pobres, defendem a justiça e o reino. E aí, nessa semana que, né, um pouco essa frase que aparece, a opção pelos pobres, né, essa é um pouco também para lembrar Gustavo Gutierrez, que faleceu recentemente, que ele não é
a pessoa que inventou isso, mas é que com os livros dele levou ao mundo essa expressão, né, para que possamos dizer que todos têm direito a viver, porque Deus ama a todos, a gente precisa escolher, optar para as pessoas que estão no fila, Uhum. no último da fila do direito de viver, que é o que Jesus e os profetas falam, defender os que estão, os pequenos. A opção pelos Os pobres é pobres. a opção que vem fundamentalmente Então, dos profetas e explicitamente de Jesus nos seus Jesus, discípulos. porque Deus faz essa opção. Porque é a opção de Deus. Muito bem, a gente É, termina essa reflexão com isso. Então, convidando você que chegou até aqui a compartilhar o nosso encontro, se inscreve na nossa lista de WhatsApp e até a próxima semana. Jung, um abraço. até.